ler Salmo 84, verso 2. Graças a Deus pelos hinos entoados. Como bom, né? É nós louvarmos hinos que preparam um caminho para nós recebermos a mensagem. Glória a Deus por isso, por todos os departamentos conjuntos. Isso é muito bom. Diz assim o verso 2: a minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Amém. Podeis assentar. Pretendo ser objetivo, para tanto, peço o dobro da sua atenção para a gente poder refletir em algo que Deus tem assentado em meu coração. E a gente não vai ficar preso ao Salmo 84, até porque já fomos agraciados pelos preletores que me antecederam nos últimos domingos, e cada um deles com muita graça, unção e direção de Deus, nós ouvimos Deus falar conosco. Eu fiquei pensando acerca desta temática, deste propósito que Deus estabeleceu em nosso coração, para falarmos sobre esta vontade de estarmos na casa de Deus, essa alegria, como o próprio salmista diz, que devemos ter de ir ao templo, de estar dentro do prédio, isso mesmo, de nós podermos estar na presença de Deus, estando no prédio. Porque tem gente que fala que está na presença não estando dentro do prédio, e que isso já é suficiente. E eu fiquei pensando, por que muitas pessoas têm perdido isso? Por que muitas pessoas têm perdido a alegria de estar na casa de Deus? Por que às vezes nós perdemos esse sentimento de alegria de poder ir à casa de Deus? Naqueles momentos próximos de nós nos arrumarmos para vir à igreja, e parece que surgem tantas dificuldades que aquilo cria em nós desânimos. A distância se torna um obstáculo. As dificuldades financeiras se tornam um problema. Talvez a contrariedade de algo que está estabelecido na igreja, seja por uma liturgia ou talvez outras questões pessoais suas, talvez também sejam um motivo para não estar na igreja. E a gente poderia elencar aqui vários motivos do porquê as pessoas estão perdendo a alegria de estar na igreja. A tecnologia, o celular, a internet, o excesso de dinheiro no banco. A gente poderia falar muitos motivos atuais que as pessoas elas têm alegado para não irem à igreja. Existem os famosos desigrejados, que hoje são cerca de 10 milhões de pessoas na nossa nação. Essas pessoas elas não têm mais essa alegria. O Salmo 84 não é mais uma verdade para essas pessoas. Elas não desejam mais estar na igreja, no templo. E aí existem diversos motivos, frustrações pessoais, foram de alguma forma escandalizados pelos líderes, porque talvez receberam alguma negativa do líder, por causa de uma dissensão com o irmão dentro da igreja, e existem diversos motivos para esses. E você pode dizer, mas pastor, ausentar-se do templo é uma coisa da atualidade. E eu digo para você, não é verdade. Isso já existe há muito tempo. Quando nós olhamos o livro de Hebreus, que é escrito cerca de 60, 70 anos depois de Cristo, próximo da destruição do templo de Jerusalém, nós vamos ver que os nossos irmãos lá estavam deixando a congregação. Nós vamos perceber que essa
a ausência de cultuar, de congregar, ela não é algo atual. É algo que já existe. Enquanto Lucas, em Atos, ele está registrando sobre a característica da igreja primitiva, que era perseverar todos os dias no templo, na oração, no partir do pão, no jejum, com salmos, com hinos de adoração a Deus. Enquanto nós vemos Lucas falando em Atos que todos os dias se acrescentavam um de que haviam de se salvar, nós também encontramos na igreja primitiva, neste mesmo período. Atos é o mesmo período da igreja em Hebreus, faz parte do período da igreja apostólico. Ao mesmo tempo que existiam os que perseveravam na doutrina dos apóstolos, existiam aqueles que não estavam mais perseverando. Ao mesmo tempo que a igreja primitiva, ela desfrutou daquele avivamento de Atos capítulo 2, da descida do Espírito Santo, é no mesmo período que o fervor estava em alguns, ou podemos dizer em muitos. Ao mesmo tempo, em alguns, esse fervor havia se acabado ao ponto deles deixarem a congregação. Então você começa a entender o quê? Que aquilo que enfrentamos hoje sempre existiu. Que aquilo que nós vemos hoje sempre aconteceu. Que assim como a igreja hoje, existem membros que são seres humanos, também naqueles momentos iniciais da igreja eram membros seres humanos, dotados de erros, de falhas, dotados de limitações e dotados também de muitos sentimentos que os afastavam de estar na casa de Deus e na presença do Senhor. E baseado neste contexto de Hebreus, eu pude entender, porque eu prefiro me pautar e me fundamentar nas Escrituras, do que pegar o contexto atual nosso e trazer a mensagem como muitos preferem. Porque eu entendo que esta palavra, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é imutável, ela continua mesmo. Que assim como serviu aos hebreus, ou seja, aos cristãos judaizantes da época, quando o escritor escreve, também serve a nós. A palavra de Deus, ela é atual. E nós vamos entender que naquele momento, no corpo do contexto do capítulo de número 10, ali o escritor apresenta o motivo dos que estavam se afastando da congregação, daqueles que estavam se ausentando. O capítulo 10 e o versículo 32 diz que o contexto daquela igreja e daqueles irmãos que estavam se ausentando, onde o escritor aos Hebreus diz no capítulo 10, versículo 25, primeiro era os combates de aflições. Olha só, combates de aflições, versículo 32 do capítulo 10. O que estava então gerando dentro daqueles a desistência de permanecer, de ter a alegria de estar na casa de Deus? Ele diz: grande combate de aflição. Você sabia que existe uma diferença de aflição e de tribulação? Quantos sabiam disso? Que existe uma diferença de aflição e de tribulação. O que é aflição? A aflição, ela pode de alguma maneira ser gerada sim, de fora para dentro. Mas a aflição, ela é na verdade um estado emocional, pessoal e interno. Por que que dentro desse contexto nós vamos ver toda a igreja passando por combate de aflições e alguns deixando a congregação e outros permanecendo? É porque aqueles que permaneciam, eles entendiam e sabiam a forma como lidar com a aflição. E aqueles que se ausentavam, é porque eles utilizavam-se da sua aflição para se ausentar da congregação.
E por que o senhor fala isso, pastor? Porque hoje muitas pessoas estão fora da igreja, não tem mais alegria de estar na igreja, porque a alma delas está aflita. Talvez você entrou aqui hoje com a sua alma aflita. Talvez você chegou aqui e só Deus sabe o que você tem passado. Você chegou aqui nesta noite com o seu coração desfalecendo. Você chegou aqui hoje dizendo, talvez hoje é o meu último culto. Talvez você chegou aqui desanimado, triste, porque as aflições, elas estão te abatendo. Aparentemente, essas aflições estão te destruindo. Essas aflições, elas estão tirando o seu ânimo e a sua alegria, a alegria da salvação. E era isso que motivava muitas pessoas, ou melhor, algumas pessoas, a deixar a congregação, porque as aflições, elas eram tão grandes, que essas aflições geravam nelas sentimento de retrocesso, de desânimo e de afastamento da presença de Deus. Mas graças a Deus que a palavra sempre tem um antídoto para aqueles que estão enfermos e doentes. Sempre tem a vacina, sempre tem um remédio para aqueles que estão enfermos. Jesus disse: eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Os que permaneciam na congregação, eu entendo esses, eram aqueles que enfrentavam as mesmas aflições dos que deixavam, mas neles existiam a paz que Jesus prometeu, esta paz que Ele nos deu, esta paz de entender que nós podemos dominar o nosso sentimento, que a aflição, ela não nos domina, que a aflição, ela não vai tirar-nos da presença de Deus, e que nós iremos vencer a angústia e a aflição que possa estar dentro de nós, porque em nós há um Deus que nos decretou a paz, e esta paz que excede todo entendimento, que independentemente da aflição, nós permanecemos na presença de Deus. Eu quero dizer algo para você que está aflito nesta noite. Se a sua alma está aflito, é na presença de Deus que você vai vencer a aflição. Não é na ausência de Deus, é na presença de Deus que você vai vencer esta aflição. Todos nós somos afligidos, todos nós passamos por aflições, mas nós precisamos dominá-la. Nós não podemos deixá-la nos direcionar, nos afundar. Não podemos deixar ela fazer-nos sucumbir à aflição. Nesta noite, ela não vai ter voz no seu coração. Existe um Deus que te ama e te trouxe aqui, e Ele está falando ao seu coração: no mundo você vai ter aflição, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e se Ele estiver dentro de você, você já é mais do que vencedor. Esta aflição não vai te matar, esta aflição não vai fazer você desistir e desanimar, porque você não é daqueles que se retiram para a perdição por causa de uma aflição, mas você é daquele que creem para a conservação da alma. Conserve a sua alma nesta noite na presença de Deus. Deus, Ele está contigo nesta aflição, esta angústia que você tem tido, esta dor no peito que parece ser uma dor que não tem cura. Deus, Ele tem um remédio nesta noite. Esta aflição não vai permanecer. Deus não te deu um espírito de covardia. Você vai vencer esta aflição. Receba força, receba equilíbrio, receba amor e vença em nome de Jesus este medo que você sente, esta aflição. Deus está removendo nesta noite. Quantos acreditam desta forma, que este Deus tem poder para vencer? Ele tem poder para te dar, para você vencer a aflição que você tem enfrentado. Combates e aflições,
O versículo 33 diz que eles enfrentavam espetáculos, vitupérios e tribulações. Você entende que agora você está aflito, só depende de você? Estou aflito, pastor. Só depende de você vencer essa aflição. Essa aflição é grande. Só depende de você diminuí-la. Essa aflição, pastor, tem tomado a minha alma. Deus, nessa noite é a paz dentro do seu coração que vai remover todas as aflições. Essa aflição não vai fazer você sucumbir. Essa aflição não vai fazer você retroceder. Não vai fazer você desanimar e desistir. Porque Deus, Ele já venceu todas as aflições na cruz do Calvário e te deu autoridade e poder também para vencê-la. Mas também diz que eles enfrentavam tribulações. A tribulação já foge do nosso controle. A tribulação, ela vai vir. Eles enfrentavam humilhação pública, espetáculo, vitupérios. Eles eram crucificados vivos. Os seus corpos eram incendiados em praças públicas. Tudo isso fruto de uma perseguição que eles enfrentavam, de um período que surgiria após o ano 70, que é o período da igreja perseguida. E é interessante que, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio ao enfrentamento que eles tinham naquele momento da tribulação, porque tribulação nada mais é do que molde de Deus para a nossa vida. Tribulação não é em vão. Porque o crente sofre? Porque o crente está na mão do oleiro e esse oleiro ele quer nos moldar. Essa é a resposta. Você achou que a vida com Deus seria uma vida apenas de benefícios e de coisas boas? Você achou que você não seria confrontado no Evangelho? Você achou que você não seria, de alguma maneira, incentivado a abdicar, a abrir mão? A tribulação é uma coisa que todos nós enfrentamos. Nós estamos caminhando nesta caminhada de fé, nessa peregrinação, como já ouvimos hoje. Nós estamos peregrinando, sendo moldados por Deus. Cada tribulação que vem contra nós é um molde de Deus. Paulo entendeu isso falando aos romanos. Ele falou assim: eu me glorio nas tribulações. Por que Paulo ele vai se gloriar nas tribulações? Ele não fala que se gloria nas aflições, porque as aflições ele entendeu que ele poderia dominar, ele poderia controlar. Agora as tribulações ele entende que é algo externo, é algo que vem de fora para dentro. E essa tribulação que vem, ela vem acompanhada da permissão de Deus. Ela vem acompanhada da vontade do Senhor. Ela vem acompanhada daquilo que Deus tem estabelecido para você. Se você está sofrendo hoje, glorifique a Deus, porque Deus ele está te moldando, está te preparando para algo maior. Isso não é jargão de pregador, não. Isso é Bíblia. O apóstolo Paulo diz: não somente isso, mas nós nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação, ela produz paciência. Paciência é diferente de longanimidade. Longanimidade é o que você tem que ter com o irmão que está ao seu lado. Olha para o irmão que está ao seu lado aí. Você tem que ser longânimo com ele, com ela. Às vezes você fala assim: me dá paciência com aquela irmã, com o meu irmão. Não. Você tem que pedir paciência a Deus quando você está passando por contextos difíceis, situações adversas. Com o seu irmão você tem que ser longânimo como Deus é. Deus é longânimo e requer de nós que sejamos longânimos também. Agora, a paciência é um estado que nós temos que ter
um controle que nós devemos ter diante das tribulações que estão vindo sobre nós. Por quê? Porque enquanto mais nós permanecermos fiéis diante da tribulação, mais Deus está preparando a nossa vida espiritual, ministerial, familiar, pessoal, seja qual for a área da sua vida. Quanto mais tribulação, Deus ele está produzindo algo poderoso na sua vida. Não descarte o tempo dos momentos difíceis, não diminua os momentos difíceis da sua vida, mas os aproveite, porque neste momento Deus ele está te preparando, Ele está te moldando, Ele está organizando o caminho para você passar. Deus ele está dando a você a estrutura física, espiritual, ministerial. Ele está te dando a estrutura também profissional para você galgar coisas maiores que Ele já preparou. Ele não está preparando, Ele já preparou para você. E a tribulação ela está te preparando para chegar no projeto que Deus ele já escreveu para a sua história. É por isso que Paulo diz que é um processo, é um molde de Deus. Paciência vai gerar, ou melhor, a tribulação vai gerar paciência, paciência vai gerar experiência. Você está ficando experimentado, você não está ficando velho não, velho é o diabo. Você está ficando experimentado diante das tribulações. Você está experimentado, experiente. E depois de alcançar a experiência, vem a esperança. E essa esperança, ela não traz confusão. Você pode glorificar a Deus por causa da tribulação? Você pode glorificar esta noite a Deus por causa da tribulação? Será que a tribulação ela vai tirar a sua alegria de estar aqui dentro? Será que esta tribulação, como alguns deixavam a congregação, você também vai deixar a congregação por causa da tribulação? Pastor, eu cheguei aqui, as coisas estavam do meu jeito, eu adorava a glória a Deus, agora está tudo ao contrário. É a tribulação que você vai passar para você ser moldado, preparado. Você vai ser preparado, porque Deus tem algo maior para a sua vida e para a sua história. Mas se você desistir, desanimar, parar, retroceder, você não vai desfrutar da promessa de Deus. É por isso que diz o escritor aos Hebreus: é necessário que vocês tenham paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Quantos têm promessas aqui? A tribulação presente não há de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Versículo 34 do capítulo 10. Alguns deixaram a congregação por causa das aflições, outros por causa dos vitupérios, espetáculos, e por causa das tribulações. Mas também existiam aqueles que deixavam porque perdiam os seus bens. Olha o que diz: porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, com gozo permitistes a espoliação dos vossos bens. Você entende? Para alguns, a perda dos seus bens era motivo para se afastar da igreja. Para outros, mesmo preso, os que entenderam o que é evangelho, com alegria eles permitiam isso, porque eles entendiam que nos céus os bens, eles são melhor e eles são permanentes. Olha que interessante. Muitos que perdem os seus bens deixam de ter alegria de estar na casa de Deus. Quantos assim você não conhece? Faliu, abandonou a Deus, nunca conheceu Deus de verdade, servia a Deus só por aquilo que Ele poderia dar, serviu a Deus só porque Deus, Ele dava aquilo que Ele queria, só foi Deus tirar ou permitir que fosse tirado, Ele se afasta, Ele deixa.
A gente não está aqui hoje nesse templo adorando a Deus porque Ele nos deu um carro, porque Ele nos deu uma casa, porque Ele nos deu uma vestimenta. Não, nós adoramos a Ele independentemente se Ele nos dá algo ou não. É um princípio que nós devemos ter. A igreja atual não está sendo ensinada dessa forma. A igreja atual ela é ensinada a adorar só se tiver, só se Deus providenciar, só se Deus enviar o recurso, só se as coisas estiverem conforme elas querem. Não, nós entendemos que perder também é algo que faz parte do Evangelho. Hoje o Evangelho é ganhar para servir a Deus. Nós vamos ver dos nossos irmãos que antes perder era algo necessário para servir a Deus. Eles entendiam isso. Esses fogos aí alguém está perdendo, né? Mas graças a Deus você está no culto e você ganhou, em nome de Jesus. Nós precisamos entender isso. Perdendo ou ganhando, a gente vai servir a Deus. Brasil sendo ex ou não, você vai continuar servindo a Deus e adorando ao Senhor. O seu presidente ganhando ou não esse ano, você vai continuar servindo a Deus, porque nós não somos movidos por aquilo que nós achamos que temos. Não, se nós sermos necessário perdermos algo, nós perderemos, mas não perderemos jamais a alegria de estar na casa de Deus. Jó é um exemplo claro disso, nosso irmão Jó, o patriarca. No capítulo 1 de Jó, ele perde seus bens, ele perde seus servos. No capítulo 1, Jó perde os seus filhos. No capítulo 2, Jó perde a sua saúde. Mas em nenhum momento Jó vai perder a alegria de adorar ao Senhor. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Mesmo na perca, você não vai perder a alegria de estar aqui no templo, na casa do Senhor. Você não vai perder, em nome de Jesus, porque Deus vai continuar contigo, mesmo na perca, mesmo você não tendo. Deus vai continuar contigo, te abençoando, e Ele vai continuar suprindo as suas necessidades. Quando ele perde os seus bens, os seus moços, os seus servos, quando ele perde os seus filhos, a Bíblia diz que Jó se levanta, rasga o seu manto, rapa a sua cabeça, e ele não se lança distante da adoração, não, mas a Bíblia diz que ele se lançou em terra e o adorou. Mesmo na perda, ele adorou ao Senhor e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: em tudo isso Jó não pecou, mas atribuiu a Deus falta alguma. Você vai continuar tendo alegria mesmo se faltar. Você vai continuar vindo à igreja mesmo se faltar. Você vai continuar tendo alegria de estar na casa de Deus, anelando estar na casa de Deus, mesmo nas ausências. Você vai continuar tendo alegria do Espírito Santo. Ele perde a sua saúde, a mulher, sua esposa, porque nem sempre as esposas, elas nos conduzem para aquilo que de fato deveria ser. Nós amamos as nossas esposas, as respeitamos, mas entenda algo: a esposa que você tem, ela é mais hormonal do que você sabia disso? E ela sendo mais hormonal, às vezes elas tendem a tomar decisões. Não fiquem bravas comigo, irmãs. Se vocês ficarem bravas comigo, eu tenho 3 para ficar brava comigo em casa, 4 com a cachorrinha, que é fêmea. Entenda isso. São mais hormonais, reativas. A mulher, ela é mais reativa que o homem ele é mais racional. Isso cientificamente já é provado. E a gente não vai tomar as nossas decisões direcionados pela emoção, não, pelo ego, não. A nossa decisão ela é pela direção do Espírito Santo de Deus.
E aqui ela disse ao seu esposo: amaldiçoa Deus e morre. Mas ele diz: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos então o bem de Deus e não receberemos o mal? E em tudo isso, diz a Bíblia, não pecou Jó contra os seus lábios. Eu já estou concluindo. Os nossos irmãos da primeira igreja saíam da presença de Deus, da casa de Deus, porque perdiam seus bens. Jó perdeu, mas ele permaneceu adorando. Sabe o que Jó nos ensina? E se você olhar o livro de Jó é um livro de 42 capítulos, relativamente grande. E dentro do primeiro capítulo até o capítulo 42, alguns estudiosos da Bíblia dizem que foi um tempo aproximadamente de 9 a 12 meses, quase um ano, ele enfrentando tudo aquilo que ele enfrentou, seus amigos o acusando, toda aquela circunstância, ele usando cacos para poder coçar as suas feridas, as suas enfermidades, a sua enfermidade. Você vai ver ele enfrentando tudo isso. E o que me chama a atenção é no capítulo 14, que enquanto ele está passando pelas lutas, olha a inspiração de Deus na vida dele, porque esse homem não se afastou de adorar a Deus, mesmo diante das dificuldades. Ele diz assim no versículo 7 do capítulo 14: há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pé, ou melhor, no pó. Olha o que ele diz no versículo 9: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. O que é isso? É um homem enfrentando perdas, mas que ainda está sendo inspirado por Deus, rogando a Deus o favor do Senhor, falando e filosofando também sobre a brevidade da vida, mas sempre com palavras inspiradas pelo Senhor. Assim também vai ser na sua vida. A aflição, a tribulação, a dificuldade, as perdas, elas não tirarão o seu foco, o foco de estar sempre olhando para Cristo, entendendo que você tem um final ainda maior preparado pelo Senhor. Você tem um destino que Deus ele já concretizou a nós na morada celestial, que Ele já está lá aguardando a sua igreja. Nós estamos aqui neste tempo presente, sabendo que esse tempo ele é temporário, ele é passageiro, mas enquanto nós passamos por aqui, nós vamos sendo renovados pelo Senhor. Por isso, seja renovado nesta noite em nome de Jesus. Você que perdeu a alegria, volte a ter alegria em nome de Jesus. Você que perdeu o ânimo, volte a ter ânimo em nome de Jesus. Você que perdeu o objetivo, volte a ter objetivos em nome de Jesus. Você que perdeu os projetos, volte a ter projetos em nome de Jesus. Você que está esmorecendo, você que está numa queda, você que está caindo, você que está perecendo por algum motivo nesta noite, seja fortalecido, reavivado, receba o fervor da parte de Deus para você receber o renovo, porque você não vai parar aqui. Este não é um ponto final de Deus, por mais que seja do homem, não é de Deus, é apenas uma vírgula que Deus está construindo na sua história, porque o processo ele está acontecendo, a tribulação está te moldando. Você pode estar perdendo algumas coisas, você está perdendo o ego, você está perdendo a vaidade, você está perdendo o eu, você está perdendo até bens materiais, mas você não está perdendo o foco. Isso vai mostrar que você tem maturidade, que você vai continuar, mesmo nas perdas, mesmo o homem tirando, você permanece, mesmo as circunstâncias tirando, você continua, mesmo que falte algo, você está sendo renovado, porque ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Está morta? Não, não está morta não, ela está apenas dormindo. Basta uma palavra de Jesus: Talita cumi, menina, levanta e anda, que os sonhos renascem, que as coisas que se perderam, elas são brotadas novamente, e você recebe o renovo da parte dos céus.
Glória a Deus. Ainda há esperança para a árvore cortada. Você vai continuar gerando, você vai continuar frutificando, você vai continuar fazendo. Mas pastor, a contrariedade da vida, ela está se levantando. As coisas estão tudo contra. As coisas estão acontecendo, as coisas inaturais. As coisas estão tudo inverso. Como o salmista no Salmo 46 diz. Está falando sobre as contrariedades da vida. As coisas inaturais. Não são coisas naturais, são inaturais. É o monte que está se mexendo. É a água que está vindo como um tsunami, mas você está firmado no verso 1 que diz: Deus é o meu refúgio e fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Porque Deus, Ele vai renovar, Ele vai renovar, Ele vai renovar. Confie no Senhor, confie no Senhor. Não estremeça como os montes, mas permaneça, porque os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Porque este Jó nos ensina que mesmo perdendo tudo, ele continuou servindo a Deus. Ele continuou trazendo para o nosso tema, continuou anelando estar na casa de Deus. E Deus o honra. No capítulo 42. E a Bíblia diz: o Senhor abençoou a Jó mais do que no primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Teve 7 filhos e 3 filhas. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre irmãos. Se coloque de pé em nome de Jesus para receber essa conclusão. E depois disso viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Não estou falando que você vai viver 140 anos. Se Deus quiser, você vai. Mas eu estou falando que a sua obediência e permanência, ela vai gerar bênçãos sobrenaturais na sua vida. Que se você perder com Deus, você está ganhando. Se você perder e não se ausentar, e não perder a alegria de estar na casa de Deus, você está ganhando. O grupo de louvor cantou: eu não quero mais sair daqui, eu não quero. Microfone do grupo de louvor. Sair daqui, eu não quero. Pastor, eu perdi. Mas você está cantando isso. Daqui, as aflições vieram, mas você está cantando isso. E o diabo fica endemoniado por isso. Porque você tem aflição, você tem tribulação, você está perdendo e você está cantando isso. Mais sair daqui, as coisas estão todas contrárias e você está cantando isso. Mais sair daqui, tudo está vindo contra a sua vida e a sua história e você está cantando. Mas sair daqui, me deixa morar. Mais uma vez, eu não quero. Eu não quero. Quero ouvir a igreja. Cada palavra dita dessa, você está profetizando que você não vai sair daqui por motivo algum. Não tem motivo para sair da presença. Não tem motivos, desculpas. Não tem. Você não vai sair daqui. Você não vai sair. Você não vai sair. Você não vai sair. Você não vai sair. Este é o lugar. Este é o lugar que Deus te plantou. Este é o lugar que Deus te colocou. Este é o lugar que Deus te trouxe. Foi o
Espírito Santo que te trouxe para cá. daqui. Foi Deus que te conduziu.